Que a proteção do Deus, que nunca dorme, desça agora sobre cada tijolo, cada parede e cada viga da sua casa, transformando-a num posto avançado do reino de Deus, onde nenhuma força das trevas tem autoridade de operar. Você está no exército de São Miguel Oficial, a sua central diária de combate, fé e proteção. Hoje é domingo, 24 de maio de 2026, o dia do Senhor, o dia em que o céu celebra e a terra recebe graça renovada. E hoje nós vamos fazer algo muito específico e muito poderoso. Não vamos orar de forma genérica pela sua vida. Vamos consagrar o chão onde você pisa, as paredes que te protegem do frio, o teto que cobre a cabeça dos seus filhos. Vamos declarar a soberania de Deus sobre cada cômodo, sobre cada porta e sobre cada janela da sua casa. Porque a sua casa não é apenas uma construção, é o território onde a sua família habita, dorme, chora, ama, discute, se reconcilia e vive. E território tem leis espirituais. E hoje vamos estabelecer de forma definitiva e irrevogável quais leis governam o território da sua casa. Antes de qualquer palavra de oração, eu quero te conduzir por um gesto de consagração que vai transformar o ambiente ao redor em altar. Olhe para suas mãos, esfregue-as suavemente uma na outra por alguns segundos, até sentir o calor que se gera entre elas. Esse calor é real e físico, mas eu quero que você o imagine agora como algo mais, como a presença tangível do Espírito Santo que habita em você, sendo ativada nas palmas das suas mãos. Como a unção que o batismo depositou em cada célula do seu ser, chegando à superfície das suas mãos, prontas para agir. Agora estenda as mãos aquecidas à sua frente, com as palmas voltadas para fora, como quem impõe as mãos sobre o ambiente. Se você estiver em casa, pode virar as palmas para as paredes do cômodo onde está. Se não estiver em casa, visualize as paredes da sua residência. Você não está fazendo mágica. Você está exercendo a autoridade sacerdotal que Cristo te conferiu como seu filho. Todo crente é sacerdote. E sacerdotes consagram espaços. Sinta o calor das suas palmas. Sinta a intenção de proteção que você carrega. E diga mentalmente: esta casa é consagrada ao Senhor. Cada palmo quadrado pertence a Deus. Guarde esse gesto. Toda vez que algo pesado entrar na sua casa, estenda as palmas e declare a soberania de Deus sobre aquele espaço. Eu quero agora construir a imagem que vai guiar toda esta oração. Imagine a sua casa como uma embaixada. Se você já passou por uma embaixada, sabe que ela é um território especial. Ela está fisicamente localizada no meio de um país estrangeiro. As ruas ao redor seguem as leis e a jurisdição daquele país. Mas dentro dos muros da embaixada é diferente. Ali dentro vigora a lei do país que a embaixada representa. A polícia local não pode entrar sem permissão. As leis locais não se aplicam dentro do perímetro. A embaixada é um pedaço do país de origem instalado no meio de um território estrangeiro. A sua casa é isso. Ela está fisicamente localizada no meio de um mundo que o inimigo tenta reivindicar. As ruas ao redor têm os seus problemas, os seus perigos e as suas forças espirituais de oposição. Mas dentro dos muros da sua casa, dentro do perímetro da sua residência, a jurisdição é outra. Ali dentro, as leis do reino de Deus têm precedência absoluta sobre qualquer lei do inimigo. Ali dentro, o decreto do Altíssimo é soberano. Ali dentro, o que o céu diz sobre paz, saúde, provisão e relacionamentos tem mais força do que qualquer pressão que vem de fora. E São Miguel Arcanjo é o embaixador plenipotenciário, o representante oficial do reino dos céus, que vai percorrer cada cômodo desta embaixada e garantir que as leis do reino estejam em vigor em cada centímetro do território. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde,
Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Receba agora a palavra que estabelece a proteção divina sobre o seu território. O profeta Zacarias, capítulo 2, versículo 5, registra uma promessa que Deus fez sobre Jerusalém e que ecoa sobre cada casa consagrada a Ele até hoje. Eu serei para ela um muro de fogo ao redor, diz o Senhor, e serei a glória no meio dela. Perceba as duas partes desta promessa extraordinária. A primeira, um muro de fogo ao redor. Não um muro de pedra que o tempo corrói. Não um muro de ferro que a ferrugem enfraquece. Um muro de fogo. Algo que o inimigo não pode tocar, não pode escalar, não pode furar e não pode derrubar. Porque fogo não tem como ser derrubado. O fogo avança. O fogo consome o que tenta atacá-lo. O fogo é a própria natureza de Deus, que é fogo consumidor. Quando Deus promete ser um muro de fogo ao redor da sua casa, Ele está dizendo que a sua presença em si é a barreira, não um agente intermediário, não um sistema de segurança, Ele mesmo. A segunda parte, eu serei a glória no meio dela. Por fora, muro de fogo. Por dentro, glória de Deus. Proteção na borda, presença no centro. O inimigo não consegue entrar porque encontra fogo. Quem está dentro não sente falta de nada porque a glória de Deus preenche cada espaço. Essa é a casa que vamos consagrar hoje. São Miguel Arcanjo, nós te invocamos como embaixador do Reino Celestial para consagrar o território desta casa. Começa pela porta de entrada. Esse portal é o primeiro ponto de triagem espiritual de qualquer residência. Quantas pessoas cruzaram esse batente carregando intenções que não vinham do alto? Quantos olhares pesados pousaram no interior desta casa a partir dessa entrada? Eu estendo agora as minhas mãos sobre a porta de entrada desta residência e decreto com a autoridade do sangue de Cristo. Este portal é consagrado ao Senhor. Que todo aquele que entrar com paz, permaneça em paz. Que todo aquele que entrar com intenção contrária à paz desta família, seja tocado pela presença de Deus e transformado, ou que o próprio desconforto da santidade que habita aqui o impeça de permanecer. Que o sangue de Cristo seja aplicado sobre os umbrais desta porta como foi aplicado sobre as portas do povo de Israel no Egito, sinalizando para o anjo protetor: esta família pertence ao Senhor. Passe por aqui e guarde. Avança agora para a sala desta casa, glorioso arcanjo. A sala é o pulmão social do lar. É onde as visitas chegam, onde as opiniões se formam, onde os julgamentos acontecem e onde as energias alheias mais frequentemente se depositam. Eu consagro a sala desta família ao clima do reino de Deus. Que toda conversa que aconteça neste espaço seja filtrada pelo amor que edifica, que as palavras ditas nesta sala saiam transformadas pelo ambiente de santidade que aqui habita. Que nenhuma mentira, nenhuma fofoca, nenhuma palavra de divisão ou de maldição consiga se instalar nestas paredes. E que toda visita que sair desta sala saia mais leve do que entrou, porque a presença de Deus neste espaço é contagiante. Entra agora na cozinha, São Miguel. A cozinha é o ventre da casa, o lugar de onde a provisão emana para alimentar os corpos e reunir as almas. Eu consagro a cozinha desta família à abundância do reino. Que nunca falte o alimento sobre esta mesa. Que as mãos que preparam a comida neste espaço sejam mãos ungidas, que transformam a refeição num sacramento de amor.
Que o espírito devorador que rouba os recursos desta família encontre aqui um muro de fogo que impede a sua aproximação. Que a geladeira deste lar, os armários e a despensa sejam territórios de provisão sobrenatural. Agora, sobe ao quarto do casal, glorioso arcanjo. Esse é o espaço mais íntimo e mais atacado de qualquer lar. É onde a vulnerabilidade é maior, onde os medos são mais honestos e onde o amor ou a distância se expressam com mais intensidade. Eu consagro o quarto do casal ao sacramento do matrimônio que Deus instituiu. Que toda frieza, todo silêncio hostil, toda distância que se instalou neste leito seja dissolvida pelo calor da presença de Deus. Que o carinho volte. Que o diálogo sincero aconteça neste espaço como acontecia nos primeiros tempos. Que o quarto seja um santuário de restauração para o casal, onde o mundo lá fora perde a força e o amor que os uniu ganha de volta o protagonismo que nunca deveria ter perdido. Visita agora o quarto dos filhos, São Miguel. Que os anjos de guarda de cada criança, de cada jovem e de cada adulto que dorme neste lar se posicionem ao lado de cada cama com ordens expressas de Deus para guardar o sono, afastar os pesadelos e vedar os ouvidos contra toda influência que tenta contaminar a inocência ou o caráter. Que o quarto dos filhos seja um espaço de sonhos bonitos, de descanso genuíno e de encontros com Deus que muitas vezes acontecem no silêncio da madrugada, quando a alma está mais receptiva. Eu preciso agora fazer uma pausa e te dizer algo que talvez seja a parte mais importante de toda esta oração. A proteção mais poderosa que uma casa pode ter não vem dos anjos de fora. Vem do caráter dos que moram dentro. Quando a família que habita uma casa vive com honestidade, com amor, com perdão e com fé, ela cria uma atmosfera espiritual tão densa de presença divina que o inimigo encontra resistência antes mesmo de chegar à porta. O muro de fogo que Deus promete no versículo de Zacarias não é uma proteção externa que funciona independentemente de como você vive. É uma proteção que se fortalece em proporção direta com a santidade do ambiente interior que você cultiva. Isso não significa perfeição, significa intenção. Significa que mesmo quando você erra, você corrige. Quando há conflito, você busca reconciliação. Quando há orgulho, você o entrega em oração. A casa protegida não é a casa onde ninguém erra. É a casa onde o erro não tem a última palavra. E essa é a casa que você está construindo ao orar aqui hoje. Para selar esta intenção, vá aos comentários e escreva: São Miguel Arcanjo, defendei-me no combate. Essa declaração pública é a sua bandeira no território. É a sinalização de que esta casa está sob outra jurisdição. Escreva agora: nós erguemos agora o muro de fogo completo ao redor desta embaixada do reino. São Miguel Arcanjo posiciona agora o exército celestial em pontos estratégicos ao redor da propriedade. Que anjos de proteção guardem os 4 lados desta residência. Que anjos da paz guardem cada corredor e cada transição entre os cômodos. Que anjos da cura cubram os quartos onde alguém sofre de doença física ou emocional. Que anjos da provisão guardem os lugares onde o sustento da família é administrado. E que o Espírito Santo habite cada metro quadrado desta casa como inquilino permanente, de forma que qualquer espírito estrangeiro que tente se instalar encontre uma ocupação prévia que não pode ser desalojada. Nós declaramos também a proteção dos caminhos de quem sai desta embaixada. Quando os moradores desta casa saem pela porta da frente e adentram o mundo lá fora, eles não saem desprotegidos. Levam consigo a jurisdição do reino. Como embaixadores que carregam a proteção diplomática do seu país, aonde quer que vão,
Os moradores desta casa carregam a cobertura espiritual do Deus dos exércitos nos caminhos do trabalho, da escola, do mercado e das estradas. Que os anjos de guarda acompanhem cada um no ir e no vir. Que nenhum acidente, nenhuma violência e nenhuma emboscada consiga alcançar quem saiu de uma casa consagrada ao Senhor. E que quando voltarem, a atmosfera da casa seja tão marcadamente diferente do mundo lá fora, que a transição de cruzar o umbral da porta seja sentida no corpo como um alívio real e concreto, como quem entra num lugar fresco depois de horas no calor. A casa protegida não é apenas refúgio passivo. É estação de recarga ativa para guerreiros do reino que precisam sair todos os dias para o campo e precisam voltar todos os dias para o posto avançado. Nós declaramos também que esta casa seja uma bênção para a vizinhança, que a paz que habita aqui transborde para os lares ao lado, que o cheiro do amor desta família se espalhe pelo quarteirão. Que os vizinhos percebam que existe algo diferente nesta casa, uma leveza, uma alegria, uma presença que atrai e não repele. Que esta embaixada do reino sirva de farol para famílias ao redor que estão perdidas no escuro e que precisam ver que é possível viver de outro jeito. Eu quero também falar sobre os objetos que habitam a sua casa. Quadros, presentes recebidos, itens decorativos, móveis herdados. Nem tudo o que entra numa casa entra limpo espiritualmente. Objetos que vieram de pessoas com más intenções, que foram comprados em ambientes carregados, que chegaram como presente de alguém que não te quer bem, podem funcionar como pontos de ancoragem espiritual para influências indesejadas. Não estou pregando superstição. Estou falando de discernimento. Se ao olhar para algum objeto na sua casa, você sente um desconforto inexplicável, um peso, uma sensação de que aquilo não deveria estar ali, confie nessa percepção. Ore sobre o objeto, consagre-o ao Senhor ou, se o desconforto persistir, remova-o do ambiente. A casa consagrada precisa ter a consciência de tudo o que nela habita. O sangue de Cristo tem poder para purificar qualquer objeto. Mas a sabedoria de Deus, às vezes, sugere que certos objetos simplesmente não deveriam estar no território da sua embaixada. Eu te entrego agora uma prática que vai manter a consagração desta casa ativa ao longo do tempo. Chamo de bênção dos umbrais. Uma vez por semana, de preferência no domingo como hoje, faça uma caminhada deliberada pelos cômodos da sua casa. Em cada porta interna, toque o batente com a palma da mão aquecida, como fizemos no início, e diga em voz baixa: este cômodo pertence ao Senhor. Não precisa ser uma oração longa. Pode ser essa frase e mais nada. Mas o ato deliberado e físico de percorrer a casa semanalmente com intenção espiritual vai criando uma memória no ambiente. As paredes absorvem o que acontece nelas. E quando elas absorvem repetição de consagração, a atmosfera da casa muda de forma perceptível. Visitantes que chegam pela primeira vez comentam que se sentem bem ali sem saber por quê. O motivo é este: você declarou a jurisdição todas as semanas e a glória de Deus no meio da casa foi se tornando mais densa a cada declaração. Elevemos agora as nossas vozes ao Pai, que é o arquiteto e o proprietário de todo lar verdadeiro. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Recorremos à Sagrada Família de Nazaré, modelo eterno do lar consagrado a Deus, onde Jesus cresceu em sabedoria, estatura e graça, onde Maria guardava as coisas no coração e onde José protegia com fidelidade silenciosa aquilo que Deus lhe havia confiado.
Que a bênção da Sagrada Família repouse sobre esta casa. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Proclamamos a grande oração de combate que sela a consagração desta embaixada do reino e estabelece o muro de fogo definitivo. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Que a tua presença como embaixador plenipotenciário do reino celestial seja permanente nesta residência, garantindo que as leis do reino de Deus tenham precedência absoluta sobre qualquer tentativa de invasão ou de usurpação de autoridade pelo inimigo. Sede o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Que todo espírito de divisão, de doença, de escassez, de confusão e de destruição, que tente se instalar dentro do perímetro desta embaixada, encontre o muro de fogo que Deus prometeu e seja consumido antes de causar qualquer dano. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, que a glória de Deus no meio desta casa brilhe com tal intensidade que ela se torne um farol visível no plano espiritual, atraindo as bênçãos do céu e repelindo as influências das trevas. E vós, príncipe da milícia celeste, pelo poder divino, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que tentam invadir lares, destruir famílias, semear discórdia e contaminar o território sagrado do lar consagrado a Deus, que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Incline a sua cabeça, estenda as palmas uma última vez para as paredes ao seu redor e receba a bênção que sela a consagração desta casa neste domingo. Que o Senhor abençoe cada tijolo desta residência e transforme suas paredes num muro de fogo que o mal não atravessa. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre cada cômodo e preencha o interior desta casa com uma glória tão palpável que os que entram a sintam antes de qualquer palavra ser dita. Que o Senhor volte para esta família o seu olhar de proprietário satisfeito e lhes conceda o sábado interior de quem sabe que dorme debaixo do teto de Deus e não de qualquer outro senhorio. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A embaixada está consagrada, o muro de fogo está erguido, a glória de Deus habita no meio. Lembre-se do gesto das palmas aquecidas. Lembre-se da bênção dos umbrais toda semana. E lembre-se de que a proteção mais poderosa que uma casa pode ter é o caráter de quem vive dentro dela, cultivado dia após dia com fé, com amor e com intenção. Se esta oração consagrou algo na sua casa hoje, inscreva-se agora, ative o sino e compartilhe com algum vizinho, amigo ou familiar cuja casa precisa urgentemente desta consagração. Amanhã estaremos aqui com uma nova oração. Vá em paz, toque as paredes da sua casa com gratidão e que o Senhor seja tanto o muro de fogo ao redor quanto a glória no meio.